Olá pessoal, sou o professor César Hildo, vou estar com vocês com a disciplina de Sociologia. Estamos no ensino médio, a nossa aula é a nossa 12ª aula, né, da segunda série. E estamos com uma temática bem interessante, vamos estar falando sobre a teoria do contrato social e o papel do indivíduo em sociedade. Tudo bem? Então, você já se questionou que esse modelo atual de sociedade que estamos vivenciando, ela tem uma data que ela inicia, ela nem sempre foi assim. Segundo as teorias, né, de Marx e Engels foi um dos estudiosos, né, desse momento antropológico, o homem ele nem sempre viveu em sociedade, mas em dado momento, quando houve a evolução da agricultura, foi necessário viver em comunidade. Mas essas comunidades eram um pouco distantes e sempre existia conflito, briga, guerra por conta de terra, animal, né? E aí, quando houve o fechamento dos feudos no período medieval e já no início da era moderna, quando as sociedades entenderam que não seria mais interessante trabalhar com escravos, esses escravos começaram a migrar para as pequenas vilas, para a pequena cidade, houve um êxodo rural muito grande, né? Ou seja, o homem saiu do processo manufatureiro e ele passou a viver em sociedade na maquinofatura. E isso foi motivo para alguns pensadores filósofos, né, começar a escrever. Por que o homem que estava livre, ele vai viver subordinado a uma sociedade com uma determinada autoridade, com o rei, sendo que ele é livre, ele é o dono dos meios de produção, ele é o dono da terra, ele tem um lucro, e por que ele sai desse sistema e ele vai viver, por exemplo, em uma sociedade e está subordinado a uma autoridade que no caso é um governo. O governo ele pode ser um governo provisório, né? Ele pode ser democrata, mas ele pode ser um governo permanente. Mas o Estado ele é eterno. Nós vamos ter esse modelo de Estado, por exemplo, numa casa de formiga. Ali existe um governo que tem uma hierarquia, tem um poder. Então, para a gente poder compreender tudo isso, vamos começar na primeira teoria, a teoria dos contratualistas. Ou seja, houve um acordo na antiguidade de pessoas com pessoas para proteção, para ter direito a algumas coisas, e nesse acordo houve, claro que houve perda. No caso, o cidadão ele perdeu algumas liberdades e passou para o Estado. Então vamos lá. Os chamados contratualistas são os filósofos que decidiram que o homem e o Estado fizeram uma espécie de acordo, um contrato, a fim de garantir a sobrevivência. O ser humano, segundo os contratualistas, vivia no chamado estado natural, ou estado de natureza, onde não conhecia nenhuma organização política. A partir do momento em que o ser humano se sente ameaçado, passa a ter necessidade de se proteger. Para isso, vai precisar de alguém maior ou imparcial que possa garantir os seus direitos naturais. Os direitos naturais, aqui nós estamos falando da liberdade, ou seja, escrever, se comunicar, direito à vida, que é sustentado por John Locke, e a propriedade também, que é sustentado por John Locke. Assim, o ser humano aceita abdicar a sua liberdade, do seu direito, para submeter as leis da sociedade e do Estado. Por sua parte, o Estado se compromete em defender o homem, o bem comum e dar condições para que ele desenvolva. Essa relação entre o indivíduo e o Estado é chamado de contrato social. Então, dentro dessa contextualização de contrato, existem 3 pensadores que têm pensamentos voltados para esse momento, só que eles divergem em alguns detalhes. O primeiro pensador a pensar no contrato social é também a mente brilhante que vai levar ao surgimento dos movimentos sociais. Ou seja, é pela mente de John Locke, que é um liberal, né, que é um burguês, que ele vai criticar o governo do rei. Ele vai dizer, se o rei ele não consegue governar, ele tem que ser tirado. Então, John Locke
ele vai inventar o direito de propriedade com base em uma visão bíblica judaica, o direito de propriedade como direito superior a todos os direitos. E dentro desse direito, né, o direito de propriedade, direito à vida, direito de liberdade, John Locke vai dizer que é legítimo esse direito, e quando o homem tem esse direito adquirido, ele vai negociar com um soberano, com um rei, com alguém maior, e ele vai passar algumas autonomia para esse soberano, para esse rei, para poder ser governado. Mas dentro dessa concepção, John Locke vai dizer que mesmo negociando com outro rei, com uma potência maior, alguém mais poderoso, existem algumas coisas que não podem ser deixadas de lado. Não é questão de negociar com o soberano, que é justamente a vida. Por mais que eu esteja no Estado, mas a vida me pertence, só eu tenho esse poder de ter a minha vida. Uma outra coisa, se eu vivo num Estado, por mais que eu tenha um acordo com esse Estado, que tenha um contrato com ele, a minha liberdade, a minha expressão não pode ser tirada. Uma outra coisa, com base no meu suor, no meu trabalho, eu tenho direito adquirido de posse. E eu não posso negociar. O Estado não tem o direito de tirar aquilo que é meu. Então, na concepção de Locke, jamais o Estado deveria tirar um veículo que não paga, por exemplo, né, impostos como multa, essas coisas. O Estado não poderia leiloar esse veículo, segundo a concepção de Locke. No caso de Hobbes, nós vamos ter aí uma outra concepção. No caso de Hobbes, houve um acordo com o Leviatã, que é um personagem criado por Hobbes, né, com base no livro de Jó. Né, ele vai ler o livro de Jó, e aí nos argumentos que Deus faz com Jó sobre a potência, a onipotência do Leviatã, Hobbes vai figurar a imagem de um Estado, como se fosse um Estado com poder, tanto o poder legislador quanto o poder executivo, e que ele é composto por pessoa. A roupa figurada nessa imagem do Estado de Hobbes são várias pessoas. Mas ele vai dizer o seguinte, né? Para Hobbes, os homens precisam de um Estado forte, pois a ausência de um poder superior resulta em guerra. O ser humano, que é egoísta, se submete a um poder maior, somente para que ele possa viver em paz e também ter condição. Então, gente, na concepção de Hobbes, o homem é mau, ele precisa de um governo para poder organizar a sociedade, porque senão o cara vai fazer coisa errada e, na ausência do Estado, né, ele pode ser um poder paralelo. Então o Hobbes vai dizer que há uma necessidade do Estado. Ele apresenta o Leviatã como um monstro, mas depois que há um negócio, né, é feito um acordo, esse monstro, né, que é figurado como Leviatã, ele passa a ser algo bom. Tá? Então, não por acaso que Hobbes chama o Estado de Leviatã, um dos nomes que o diabo recebe na Bíblia, com o propósito de reforçar que a natureza, né, perversa do homem faz o buscar união com os outros homens. O Estado, por sua parte, terá o dever de evitar os conflitos entre os seres humanos, velar pela segurança, certo? E preservar a propriedade privada. Desta maneira, somente o rei, que concentra o poder das armas e da religião, poderá garantir que os homens vivessem em harmonia. Então, gente, a concepção aí de Hobbes é que o Estado tem todo o poder, inclusive da vida. Diferente de John Locke, John Locke vai dizer que tem 3 princípios que não há negociação, é inalienável, ou seja, não há negócio. A vida, o Estado, inclusive o Estado não tem direito de tirar a vida. A liberdade, o Estado não tem direito de tirar a liberdade, e a propriedade também não. Já no Hobbes, não há. O Leviatã tem todo o poder. Ele tem o poder da vida, ele pode tirar a vida, e na concepção dele, ele quer dizer que quando o homem veste uma farda, pega uma arma em nome do Estado e sai, né, para patrulhar, fazer o policiamento ostensivo, e numa troca de arma, o Estado ali que está representando toda a sociedade tem esse poder de tirar a vida. Tudo bem? Vamos lá?
Vamos agora para o nosso terceiro personagem aí dos contratualistas, né? Nós tivemos aí um monarquista, Hobbes é monarquista, John Locke é burguês, e nós vamos ter a imagem aí do terceiro burguês da história, né? O burguês, ele não apoia, em hipótese alguma, a monarquia. Então, Rousseau, por exemplo, ele é contrário ao pensamento de Hobbes e Locke. Rousseau vai defender que o homem, né, para Rousseau, a vida numa sociedade em vias de industrialização não favoreceu os homens no seu aspecto moral. À medida que o desenvolvimento técnico foi ganhando espaço, o ser humano se tornou egoísta e mesquinho, sem paixão ao seu semelhante. Por sua vez, a sociedade torna-se corrupta e corrompia o ser humano com suas exigências para suprir a vaidade, né, e apresenta aquela sociedade. Dessa maneira, Rousseau relaciona o aparecimento da propriedade privada com o surgimento das desigualdades sociais. Então, gente, Rousseau, ele é contrário totalmente ao pensamento de Hobbes e de Locke. Ele vai dizer que o ser humano nasce bom, é a sociedade que corrompe esse ser humano. Então, por conta dessa corrupção, né, da infiltração da sociedade, dos parâmetros que são estabelecidos, né, o Estado, acima de tudo, tem que entender que o ser humano é vítima. E em cima dessa construção, né, o cidadão, ele precisa ser construído pelo Estado, ele precisa ser protegido, ele precisa ser protegido a sua liberdade, seus direitos civis, né, porque o homem nasce bom. E não é interessante que a sociedade venha construir um ser humano mau e depois venha tirar a vida. Então, nessa concepção aí, né, o Rousseau, ele é totalmente liberal. Tudo bem? Então, nós temos aí um quadrozinho comparativo para vocês, né, não se confundir. Nós vamos ter os filósofos aí, Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau. Né? No caso da natureza, o homem é egoísta, o homem é bom, mas ele não procura, né, ele sempre vai procurar fazer guerra. No caso Rousseau, o homem é bom, porém a propriedade, né, ou a sociedade vai corromper ele. A criação do Estado. Né? Então nós temos esse panorama, não vai dar para a gente dialogar tudo por conta do tempo, já estamos correndo aqui para o nosso primeiro exercitando. Então no nosso exercitando nós vamos ter aí, não vamos concluir com Hobbes que por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mal. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele que o cuidado, né, de nossa conservação é menos prejudicial ao dos outros, esse estado era, por consequente, que era o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Então, diante dessa problemática, né, os trechos que nós vamos estar trabalhando os contratos sociais, né, que aponta, né, isso, é justamente a condição original que é apontada por esses homens, ou seja, o homem estava no estado de natureza. Hobbes vai apontar que o homem estava no estado de natureza, Rousseau também, tá? E John Locke também. O professor César vai ficar por aqui, muito obrigado. Acesse a plataforma Eduque, tem acesso a todo o conhecimento também lá no YouTube, o Websaula, o EAD, e tem acesso ao conhecimento da segunda série de Sociologia. Tchau!